muitas pessoas acabam me perguntando por que que eu comecei a escrever, então qual foi o motivo que eu comecei a fazer esse trabalho de escrita. E na verdade é muito simples. Primeiro, eu sempre gostei de escrever, então eu sempre fui um pouco nerd nesse sentido, eu sempre gostava de fazer aquelas redações bonitas na escola. É, mas eu mantive essa prática de escrever por bastante tempo, durante minha adolescência também. Eu parei por um tempo, mas quando eu comecei a trabalhar no mundo do marketing digital, eu comecei a trabalhar principalmente com a escrita de e-mails. Então, aquele gosto que eu tinha por escrever, eu consegui me expressar muito bem através dos e-mails e através de uma demanda das próprias pessoas, porque na época, quando eu comecei a estudar copywriting, praticamente não tinha nenhum conteúdo aqui no Brasil, eram pouquíssimos professores. Eu estudava bastante com o pessoal já fora do Brasil para aprender sobre essa prática da escrita persuasiva. E por uma demanda, e eu vi uma oportunidade, eu escrevi o primeiro livro, o Palavras que Vendem Milhões. Mas o que eu quero falar hoje, vou falar sobre todos os livros para você entender também o motivo de escrever cada um deles, mas é que o livro, quando você escreve um livro, ele faz parte também de uma estratégia de negócios. Então, eu não faço um livro, ok, eu escrevi um livro para ele ficar lá só para dizer que eu tenho um livro. Não, o livro ele faz parte de uma estratégia de negócios. Então, primeira coisa, um livro, eu não preciso explicar o que é um livro. Todo mundo sabe o que é um livro. Então, quando eu ofereço essa venda para alguém, todo mundo sabe, eu só preciso dizer qual é o tema do livro. Okay? Então, isso faz com que o livro ele seja como um produto de entrada perfeito, porque é um valor relativamente baixo, você pode agregar muito valor, e isso acaba abrindo para você aquilo que a gente estuda, né, nos gatilhos mentais, né? Então constrói uma autoridade, porque se você tem um livro publicado, um livro que vende ainda por cima, né, melhor ainda, então isso constrói sua autoridade, então as pessoas já te enxergam como uma pessoa de referência para, enfim, para realmente escutar mais sobre você. Então, e também a forma com que eu escrevo os meus livros, eu penso eles como se fossem uma grande carta de vendas. Então, o livro, do começo ao fim, na forma que eu escrevo, okay? Ele é projetado, ele é programado para quê? Ser toda a jornada, então, da construção que eu quero fazer com você, para levar a uma outra ação no final do livro, que, na maioria dos casos, da forma com que eu desenvolvi a minha estruturação aqui de livros e de negócios também, geralmente para as pessoas fazerem um opt-in, primeiro para receber um material adicional e depois para receber minhas comunicações, e através dessas comunicações por e-mail, hoje eu tenho usado o Instagram também, até TikTok eu estou fazendo agora, então através do livro eu tenho um produto de entrada perfeito, as pessoas passam a me conhecer, passam a me ver como autoridade. O livro ele é desenhado com uma ideia de carta de vendas para levar o leitor durante toda a jornada que eu quero conduzi-lo, para que no final ele tenha interesse ou em comprar um curso, ou entrar em uma lista, ou minimamente para receber outras comunicações ao longo do tempo, onde eu também vou não só me relacionar, mas também fazer outras ofertas. Então, o motivo pelo qual eu gosto de escrever livros, porque eles fazem parte da minha estratégia de negócios. Então, muitas vezes, uma estratégia que eu gosto de fazer muito, eu coloco um livro, né, como um produto de entrada, e em seguida tem um produto de valor maior por trás dele. Isso faz com que, enfim, os números funcionam dessa forma. Então, isso que é importante. Empreender é um negócio de números. Então, como é que você ganha dinheiro no fim do dia? O que você investiu tem que ser menor do que o que se faturou. Então, dependendo da forma que você estrutura a sua construção não só com livros, mas com outros produtos, você tendo produtos por trás também, isso vai te ajudar na construção do seu negócio como um todo. Então, agora eu vou aproveitar esse vídeo e falar um pouquinho sobre cada um dos meus livros. Okay? Então, o primeiro livro que eu escrevi foi esse livro, Copywriting, Palavras que Vendem Milhões. Então, esse livro, Palavras que Vendem Milhões, ele foi o primeiro livro sobre copywriting escrito aqui no Brasil. Então, virou uma referência para muitos copywriters. E esse livro ele surgiu dentro da minha própria biblioteca de estudos. Então, o que eu fiz? Eu peguei as próprias cartas de vendas, as headlines, as introduções, né, que são os leads, as primeiras palavras de uma carta de vendas. Tudo isso que eu estava estudando, era um arquivo meu. Okay? Mas como as pessoas começaram a perguntar mais sobre copywriting, o que eu fiz?
eu peguei todo o meu material de estudos e compilei e acabou virando esse livro, Palavras que Vendem Milhões, também lançado pela DVS, na edição física, né? Eu já lancei ele em 2015, na verdade, 2015, 2016. Então, a ideia desse livro, ele traz referências clássicas. Então, tem aqui cartas do John Carter, tem do Gary Halbert, então tem algumas referências do David Ogilvy também. Então, são referências clássicas, mas que eles trazem a base da comunicação persuasiva até hoje. Aí, às vezes me perguntam, mas tem cartas de 1929 aqui. Mas essas comunicações de 1929, elas continuam funcionando? Sim, porque você não vai... quando eu trago essas referências, não é para você fazer copia e cola. Quando eu trago essas referências, é para você ter uma inspiração, para você ter uma referência, e através das referências você cria o seu ângulo único. Então, um exemplo clássico também é a carta do Wall Street Journal, né, que também está aqui. A carta do Wall Street Journal é uma carta que faturou mais de $1 bilhão ao longo do tempo. E essa carta ela foi inspirada na carta da Cavalinha Salgada, que foi inspirada na carta dos 2 homens que lutaram na Guerra Civil. Então são cartas completamente diferentes, mas que elas têm uma mesma base de inspiração, uma mesma base de referência. Então o estudo dos clássicos ele serve para isso, tanto para você conhecer. Quem quer se desenvolver na parte de copywriting, eu sempre recomendo você copiar à mão, porque ao copiar à mão, você realmente traz isso para dentro de você. Então, se você copia à mão, você começa até a pegar o estilo desses grandes mestres de copywriting, desses grandes mestres de persuasão, você consegue incorporar isso na sua própria escrita. Algumas pessoas até falaram para mim uma vez, nossa, do jeito que você escreve, parece com o Gary Halbert falando. Porque eu peguei a maioria das cartas do Gary Halbert e eu copiei à mão, cada uma delas. Então eu peguei os jeitos, eu peguei os trejeitos, alguns dos trejeitos do Gary Halbert na hora de criar a minha comunicação. Então esse primeiro livro aqui é uma carta de clássicos. Então para você ter as referências e criar inspiração e você trazer para dentro do seu corpo, se você copiar, fazer o que eu sugiro aqui, você copiar à mão, você trazer para dentro das suas sinapses mentais como esses grandes mestres da persuasão eles escreviam. Passou um tempo, aqui no Brasil surgiu esse tema que virou comum dos gatilhos mentais. Então, o que são os gatilhos mentais? São atalhos que existem no nosso cérebro que nos ajudam a tomar decisões. Então, por exemplo, por que a gente adora fila? Porque é uma coisa já inata na nossa mente. Se a gente vê uma fila, a gente acha que ali tem alguma coisa boa, então a gente já entra. Se a gente vê um restaurante cheio, um restaurante vazio, a gente tem uma tendência a escolher um restaurante cheio. Então, todas essas são decisões que nos ajudam a sobreviver. Isso é biológico, isso é evolutivo. E aqui no Brasil, esse termo gatilhos mentais pegou muita força. E muita gente queria estudar, que eu ensinasse sobre gatilhos mentais. E eu sempre falei, gente, não é, gatilhos mentais não é o que vocês estão achando que é. Né? Então, eu escrevi esse meu segundo livro também em 2016, 2017. Eu lancei em 2019 pela DVS, edição física também. Esse livro Gatilhos Mentais, tenho muita alegria que já vendeu mais de 200 mil cópias hoje. E ele é um livro que ele fala sobre comunicação, sobre o contato com pessoas, mas ele não é um livro de copy, né? Então eu coloco isso bem no começo do livro. Isso aqui não é um livro de copy, isso aqui é um livro sobre negócios. E toda a base, todo o objetivo dos gatilhos mentais, você vai conseguir aplicá-los todos ao mesmo tempo a partir do momento que você entende que esse é um negócio de transformar vidas. A partir do momento que você tem essa visão, você passa a vender melhor. Então, esse livro Gatilhos Mentais, ele é estruturado em 3 partes, que é ethos, pathos e logos, sendo ethos a autoridade, pathos as emoções e logos a parte lógica. A gente separa didaticamente, mas os gatilhos mentais, eles sempre acontecem todos juntos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu escrevo o livro, então eu já sou visto como uma autoridade, eu já trabalho meu ethos, eu trago prova social, isso já ajuda a mostrar que o meu produto funciona. Então não existe um melhor gatilho mental para vender. Então, eu de verdade eu não suporto quando me fazem essa pergunta, porque não tem um gatilho mental para vender.
O melhor gatilho mental para vender é você ter um desejo de transformar a vida das pessoas. Porque o seu cliente ele vai sentir que você realmente quer transformar a vida dele, ele vai sentir confiança em você e isso gera uma conexão inconsciente. Okay? Inclusive, um gatilho mental que eu adoro usar, muitas vezes eu falo para não comprar o meu produto, porque eu falo, isso aqui não é para você. Então isso reforça toda a autoridade que existe já na minha figura. A parte das emoções, eu gosto muito, existem emoções, dor, prazer, então existe um rol de emoções que todos nós temos, e eu gosto muito da parte de histórias, até depois, né, o meu quarto livro surgiu aqui o Storytelling, vou falar dele daqui a pouco. Mas a parte de contar histórias, você ativa todas as emoções e você coloca o seu cliente na posição emocional ideal para comprar. Então, quer ativar todas as emoções da forma correta? Conte histórias. Quer ativar todos os gatilhos numa paulada só? Conte histórias. Existe a famosa jornada do herói, mas também existem histórias desenhadas para vender. Né? Então, são algumas que eu fiz junto com meu amigo Paulo Macedo, nós colocamos aqui nesse livro Storytelling. Mas, fechando aqui os gatilhos mentais, então nós temos a ativação das emoções, temos a parte lógica. Então, a gente pode utilizar de alguns elementos na nossa comunicação para ajudar a mostrar para o cliente a nossa solução é a ideal para ele. Então, os gatilhos mentais, até no final, tem uma parte que a última página, né, que eu falo gatilhos mentais, o Czinho, né, com censura, porque às vezes a gente coloca muita ênfase, eu preciso trabalhar a autoridade, eu preciso trabalhar, encontrar o gatilho mental mágico que vai me fazer vender, mas não, a partir do momento que eu conto a história correta, a partir do momento que eu tenho esse desejo de transformar a vida do meu cliente, eu começo a me posicionar de uma forma que gera autoridade, eu consigo mostrar para ele a minha história de transformação. Puta, gente, o maior gatilho para você vender é você falar a sua própria história de transformação. E se você tem depoimentos de clientes, conta a transformação dos clientes, cara. É simples assim. Né? E no fim, você ajuda ele a tomar a decisão final, okay? Porque 90% do processo de compra é emocional e 10% é lógico. Eu acredito que ele ganhou parte dessa autoridade porque, primeiro, ele não é um livro sobre copywriting, mas também é uma comunicação que ajuda você a se comunicar com pessoas. Essa é a grande chave. Meu terceiro livro que eu escrevi foi esse chamado E-mails que Vendem. Então, esse livro aqui, para mim, e também lançado pela DVS, ele é um livro muito especial porque eu me desenvolvi, eu ganhei dinheiro, né, para valer com e-mail marketing. Então, desde que eu comecei no marketing digital, como que eu fiz dinheiro? E-mail marketing. E-mail marketing até hoje, ele tem um ROI 38 vezes maior do que as mídias sociais. Né? Então, dados atualizados em 2024. Existem técnicas para você vender pelas redes sociais, mas e-mail marketing ainda é onde o grosso do dinheiro ele acontece. Então, nesse livro aqui, eu trago a minha experiência de vários estudos que eu fiz ao longo dos anos e eu trago uma forma que você tem para desenvolver as suas estratégias de e-mail marketing. Porque o e-mail marketing é uma forma que você tem de acompanhar o seu cliente e você criar um relacionamento com ele, eles vão confiar mais em você, vão passar a gostar mais de você e quando você fizer as suas ofertas, esse movimento de comprar é natural. Quando eu comecei em 2014, 2015, eu já tinha vários gurus falando que meu marketing morreu, vai todo mundo para as redes sociais. Aí as redes sociais agora deu um boom e agora, por conta das constantes mudanças nas redes sociais, o que vários dos influencers, mega influencers começaram a falar, gente, vai pro e-mail. Então, gente, existe uma série de bobagens, babaquices no mundo do marketing digital, porque tá todo mundo sempre correndo atrás da moda. E não, eu criei o meu negócio, quando eu dou consultoria em empresas, eu atuo com princípios, com bases sólidas. Então, eu não vou ficar correndo atrás da nova rede social da moda. Agora tem uma equipe que vai e me coloca em todas as redes, mas eu não fico correndo atrás da última moda, porque para mim isso não é sólido. Depois que uma rede se consolida, aí sim eu crio uma estratégia para me posicionar. Então eu gosto muito do exemplo do Clubhouse. Todo mundo correu, vai lá, Gustavo, cria seu Clubhouse, um monte de gente criou Clubhouse, e 2 meses depois ninguém mais ouvia falar de Clubhouse porque todo mundo copiou. Então eu sempre trabalho com princípios,
Então, e-mail marketing, ele é um princípio, ele é um fundamento para empresas que vendem, para empresas sólidas. Tem algumas empresas que faturam bilhões de dólares praticamente só com e-mail marketing. Então, ela faz parte do fundamento. Então, muita gente que entra no marketing digital agora acha que marketing digital é ter redes sociais e tal. E aí quando fala, nossa, você pode criar uma lista de e-mail, você pode vender pelo e-mail, muita gente fala, nossa, isso é fantástico, mas gente, isso é fundamento, isso é base. Okay? Então, meu trabalho é através de bases, e meu marketing é uma delas, e nesse livro aqui eu trago vários fundamentos para você realmente entender como uma introdução, alguns já até falaram que isso aqui é uma bíblia, a bíblia do e-mail marketing. Então, esse livro aqui é uma introdução, uma visão geral de como você pode construir a sua comunicação através do e-mail. Avançando, meu penúltimo livro, também lançado pela DVS, Storytelling, junto com meu amigo Paulo Macedo. Esse livro aqui, ele é muito especial porque ao longo do tempo, tanto eu quanto o Paulo, nós nos tornamos copywriters de referência. O Paulo, hoje, ele se refinou muito mais nessa parte da escrita persuasiva, mas tanto eu quanto ele, nós vendíamos basicamente contando histórias. Então, esse livro aqui, ele é um resumo de toda a nossa experiência na arte de contar histórias. Mas, de novo, não é só histórias que encantam, então não é a jornada do herói. A jornada do herói é um modelo de história ótimo para filmes, mas ele não coloca necessariamente o cliente na posição ideal para comprar. Então, esse livro, ele traz uma série de estruturas, uma série de fundamentos de histórias desenhadas para vender no final. Então, por exemplo, tem a história, alguns modelos que eu trago, a história da grande descoberta, eu não encontrei, então criei, uma série de histórias de origem, que também são ótimas para você construir. Então, essas histórias, elas têm esse desenho para você vender, porque elas vão colocando o cliente na posição ideal. E algumas vezes me perguntam, poxa, mas como é que eu preciso aprender rápido a vender, como que eu posso aprender? Conta histórias. A partir do momento que você aprende a contar histórias, nesse formato já desenhado para vender, as pessoas vão comprar de você. E é simples assim, porque a história gera autoridade, gera emoção, e no final você só mostra, na própria construção da história, você pode ir mostrando como esse produto, esse serviço que você está oferecendo para o seu cliente, ele é a melhor opção. Você pode usar histórias. No anúncio, gente, eu uso nos anúncios, eu só uso histórias, cara, o tempo todo contando história. Nos e-mails, estou sempre contando histórias. Carta de vendas, 70% da carta de vendas às vezes é história. Nos stories, você conta histórias. Então, as histórias são o elemento-chave para você conseguir fazer com que o seu cliente compre de você. Então, esses 4 livros aqui, todos lançados pela editora DVS, são os meus livros atuais de marketing. Eu tenho outros vindo, e por conta dos gatilhos mentais, ele atingiu o top 3 de vendas na Amazon, e eu fui convidado pela editora Record. Então eu fui lançado aqui pelo selo best-seller dentro da editora Record. Eu fui convidado a escrever esse livro chamado Gatilhos da Alma, porque a espiritualidade sempre fez parte de mim, a espiritualidade sempre fez parte do Gustavo. E por conta das vivências que eu tive, eu senti um chamado muito grande de levar essas lições de espiritualidade que eu vim recebendo ao longo da minha vida, e não só lições lógicas, mas lições que eu vim experienciando. Então, a minha própria transformação, eu fui convidado a escrever esse livro, Gatilhos da Alma, que é um chamado para nós nos encontrarmos, é um chamado para nós entrarmos em contato com a nossa alma, com a nossa essência. E a partir do momento que nós fazemos o nosso trabalho interno, que nós fazemos o nosso trabalho espiritual, tudo no mundo material ele começa a se transformar. Então isso aqui não é um livro religioso. A base de estudo é a Kabbalah, que também não é judaica. Então a Kabbalah é uma sabedoria de toda a humanidade. Então essa obra, Gatilhos da Alma, ela é especial porque nos ajuda a nos encontrar e a fazermos as nossas correções. A partir do momento que nós fazemos as nossas correções, tudo começa a andar. Então, trazendo até um exemplo bem prático, né, e para praticamente todo mundo. Está com alguma dificuldade no trabalho, está com alguma dificuldade
num relacionamento, está com uma dificuldade na sua própria empresa, medita. Chama essa energia da sua alma e fala, eu quero fazer a minha correção. Simplesmente coloque essa intenção de se corrigir. E as coisas elas vão começar a se transformar, elas vão começar a acontecer. E hoje, inclusive, eu falo muito sobre negócios com alma. Então, hoje, o que eu quero construir daqui para frente é essa temática, negócios com alma, porque para mim não tem separação entre o mundo material e o mundo espiritual. A partir do momento que nós conseguimos unir essas duas consciências, ou seja, vivendo no momento presente, no mundo físico, e com a consciência no mundo espiritual, as coisas acontecem. Então, para você vender, okay? Então você pode vender, você pode criar toda essa comunicação externa, okay? Mas a partir do momento que você tem a comunicação interna sua com você, tudo isso aqui, toda essa parte do marketing vai se transformar, porque você vai se comunicar melhor consigo mesmo, você vai conseguir transformar isso em uma comunicação externa através do marketing. Então, para mim é muito importante a gente fazer esse contato com o nosso interno, com o nosso eu, descobrir quem nós realmente somos. E a partir daí, nós expressamos essa comunicação, nós expressamos a nossa alma através do marketing. Então, através da nossa empresa, através dos nossos negócios. Então, nesse vídeo que eu quero trazer para você, os livros eles fazem parte de uma estratégia de negócios como negócio, mas eu também queria aproveitar para trazer e explicar um pouquinho sobre cada um deles e como todos os livros eles comunicam. Os livros de marketing eles têm a ver com o livro espiritual? Tem tudo a ver. Conecte-se com você, converse com você, conecte-se com a sua alma e cria a comunicação interna e depois você cria as comunicações externas. Tá, pessoal? Mostrando aqui todos os livros bonitões aqui para você, de novo. Então, é isso. Então, se você gosta de escrever, se você tem esse desejo de escrever, o livro ele pode ser uma ótima estratégia de negócios para você. E também quero aproveitar para convidar, se você ainda não tem a coleção completa, então vai ter o link aqui nesse vídeo, em algum lugar, na bio, ou seja onde você estiver vendo esse vídeo. Mas são livros fantásticos, já transformaram muitas vidas e eu realmente desejo que a sua vida também seja transformada com essa leitura. Também desejo que você consiga se encontrar e se expressar, seja através de livros, seja através de vídeos, influencers, né, como você realmente se sentir mais inteiro, se sentir mais você.